Pronto, vamos arrancando, Carlos. A malta vai entrando e esperemos que tenha pelo menos a mesma adesão que teve direto de ontem, que foi bastante bom. Primeiro, eu quero agradecer a Carlos a sua presença aqui, para dedicar o seu precioso tempo aqui não só comigo, mas com todos aqueles que vão ver este direto. O meu convite assim surgiu no sentido de estar à procura de pessoas que possam vir falar e trazer algum conteúdo que seja importante para nós discutirmos na praça pública, para eu transmitir esse conhecimento. Não é? Eu encontrei-vos já há uns tempos atrás, o Partido Libertário, e lembrei-me, não sei porquê, deixa-me lá ver aquela malta do Partido Libertário, que eu uma vez falei com eles, e daí surgiu, e você prontamente mostrou-se interessado e aberto a poder participar. Portanto, Carlos, vou passar a bola um bocadinho para o seu lado, apresente-se. Muito bem. O meu nome é Carlos Novaes Gonçalves. Neste momento sou o presidente da Associação Partido Libertário desde 2018. O Partido Libertário, esta associação começou em 2016 com o Fernando Sobrinho. E entretanto já tivemos duas Assembleias Gerais ordinárias que se passam de 2 em 2 anos, e a próxima vai ser em setembro. A associação tem como objeto, enfim, difundir as ideias do movimento libertário e também constituir um partido. Os libertários são um movimento que transcende, digamos, a política, os partidos, digamos, o sistema partidário, mas também tem que ter presença. E, portanto, um pouco por todo lado há iniciativas de movimentos libertários transformarem-se em partidos e fazerem o seu trabalho, o seu contributo. Desde 2016 nós temos sentido, enfim, que as pessoas vêm ter connosco, principalmente pessoas mais novas. Eu já não sou novo, mas já não estou há bastante tempo à volta do movimento libertário. Isto desde talvez 2002, 2003. Pouco tempo depois de ter descoberto este focus na palavra libertário, que em si traz já qualquer coisa, não é? E nós sentimos que há motivação e há curiosidade das pessoas virem ter connosco através enfim, neste momento temos, enfim, uma presença nas redes sociais, como é lógico, como é o mais fácil e direto, felizmente, que a tecnologia este sistema capitalista nos permite estas ferramentas, e vamos crescendo, temos vindo a crescer. Nós temos uma página no Meetup, essa página tem 255 membros. Nós temos um conceito de militantes mais restrito, que tem um grupo no Facebook para as pessoas que participam, portanto tem uma presença física connosco nos nossos encontros, e que tem cerca de 55 pessoas, onde debatemos bastante internamente, e eu pessoalmente dou muita importância a esse debate interno antes de grandes posições mediáticas, digamos. Portanto ainda estamos nessa fase, mas a fazer coisas, tentamos fazer coisas. Vamos enriquecendo, enfim, o nosso material, as nossas propostas. Nas redes sociais nós temos aqui um post que eu creio que conta com, nas redes sociais, temos 8.000 e tal pessoas nas várias redes sociais. Enfim, que para um movimento que obviamente tem uma característica que podemos chamar de radical, não é mau. Enfim, é uma primeiro passo. Carlos, eu tenho muitos seguidores aqui da Superdignidade. Há muitos adolescentes e muitos jovens adultos
a fatia entre os jovens adultos e adolescentes, e que é faixa etária mais adulta, dos 30 a 40 anos, está ela por ela. E é curioso ver que vejo bastantes jovens com alguma curiosidade e algumas ideias também um pouco mais para o liberal libertário. E claro está, eu quero colocar-lhe a pergunta da praxe, né? O que é ser um libertário? O que é que isso significa realmente? Há muitas formas de abordagem. Há pessoas que vêm por por vias diferentes, vêm ter ao movimento libertário. Mas há um fundamental que é um sentimento de que a liberdade individual e que o voluntarismo resolve os nossos problemas e permite que a interação entre as pessoas enfim, de uma forma livre e dentro de determinados princípios, e esses princípios são obviamente o direito de propriedade, o contrato, o voluntarismo, permite-nos avançar, crescer economicamente, mas também crescer como pessoas e como comunidade. E tem um sentido apurado de justiça e injustiça, baseado numa coisa simples, numa ideia simples, que é a coerção, não é? Portanto, temos digamos, uma sensibilidade especial quando há uma coerção institucional que nos obriga a fazer coisas que não tem, por um lado, há que discuti-las de um ponto de vista útil, se é útil, não é? Se é bom para nós, se é bom para a comunidade, e por outro lado, por um ponto de vista moral, não é? De onde é que vem esse direito a? Não é? De onde é que vem esse direito a? Não é? E, portanto, há sempre uma reação inicial por parte dos nossos libertários a qualquer... Por um lado, vimos como enfim, como uma invasão, digamos. E isso é, pronto, bastante presente no movimento libertário. Portanto, o movimento libertário parte do princípio de não coerção, ou seja, do não ofensivo, não é? Sim, claro. É evidente que o movimento libertário tem um pendor ideológico. Há sentimento, não é? Mas também há ideológico, estruturado, por vezes abstrato. Mas não quer dizer que esse abstrato depois não tenha uma materialização, não tenha consequências, não nos guie em termos práticos, não é? E, portanto, enfim, nessas diversas vias de chegar ao movimento, não é? Há aquele chamado axioma da não agressão, não é? Nós temos direitos negativos, não é? Nós temos direitos a que não nos limitem a nossa ação, não é? Não temos direito a coisas positivas, não é? Nós não temos direito normalmente na social-democracia, não é? É o paradigma em que vivemos, na social-democracia, seja mais à esquerda, seja mais à direita, não é? Portanto, vamos nos pôr nessa social-democracia. Fala-se muito em direitos positivos, não é? O direito à saúde, o direito à habitação, o direito à habitação. Os libertários podem se tornar chatos por fazerem a pergunta, não é? Mas porquê, não é? De onde é que têm esse direito, não é? Eu se tenho direito à habitação, quase que está subentendido que eu tenho direito a escravizar alguém para me dar essa habitação, não é? Ou seja, quando falamos em direitos positivos, estamos a falar, nós temos o direito a que outros nos deem coisas, não é? Pode haver questões de solidariedade, de ajuda ao terceiro, todos somos sensíveis a isso, independentemente da nossa ideologia, à esquerda, à direita e libertários. Vou pôr assim três, que é para simplificar. Mas a linguagem é importante. Quando se começa a falar de direitos positivos, como o direito à habitação, começa aos poucos a incutir-se, desde pequenos, desde a escola, não é? Que a pessoa nasce com certos direitos e esses direitos têm como uma consequência que é os outros providenciarem-nos coisas. Não é? Okay. Não é pedir, é nós temos direitos, não é? Portanto, como temos direito, podemos ir aos outros buscar. E isto é extremamente negativo, é uma bagagem na nossa educação
que depois aparecem em certas maneiras de ser, mesmo, enfim, na discussão política do dia-a-dia, que tem algumas consequências, não é? Algumas consequências. E eu acho que no movimento libertário, mesmo há pessoas que se questionam, começam cedo a questionar-se, mesmo sem apanhar, digamos, a literatura. O movimento libertário é muito rico em termos da sua história, de autores e de pessoas que contribuíram. Porque, na verdade, enfim, nasce um bocadinho do liberalismo clássico do século XIX, mas no século XX ele ganha, a partir dos anos 60, 70, ganha uma característica que eu acho que é importante, que assim, a esquerda, especialmente a extrema-esquerda, não é? Vai buscar aquela camada jovem que sente qualquer coisa no mundo, não é? Pronto, é a sua bondade, não é? Nós queremos justiça, não é? E apanha essas camadas, não é? O movimento libertário, de certa maneira, é um movimento capitalista que tende não quer ser só, vamos dizer, como os liberais, só uma questão de eficiência económica, não é? Quer dar sentimento a esta defesa. Não é só eficiência, não é? Nós estamos aqui para ser eficientes, não é? Eu às vezes marco muito isto, não é? Nós não acordamos de manhã para ser eficientes, não é? Portanto, o liberalismo não pode ser eficiência, não é? Portanto, os libertários aparecem aqui com uma carga emocional de motivação nisto e obviamente com um pendor um pouco mais radical, digamos. Exato. Pronto, o ser libertário faz um bocado de confusão às pessoas. Eu não sou libertário, atenção, não me considero libertário. Sou a favor de menos Estado, sou a favor de mais liberdade individual, mas não chego a um ponto de libertarismo. Mas aquilo que eu vejo muitas vezes é que para ser libertário muitas vezes é necessário ter um pensamento completamente diferente daquele que está enraizado na nossa sociedade, nomeadamente no nosso sistema educativo. Porquê? Porque a primeira vez que eu tive contacto com libertários, chocou-me imenso, e a resposta que me deram foi: eu não preciso de um governo para dizer o que eu tenho que fazer ou o que eu devo deixar de fazer. E eu fiquei assim a olhar para o rapaz que me disse isso, e eu, ele de certa maneira tem alguma razão, não é? Eu não preciso ter um governo a dizer que eu tenho que fazer o que eu não tenho que fazer, não é? E eu posso dizer, Carlos, o primeiro clique que me deu, nomeadamente para começar aqui a sobrelignar este projeto todo, foi com aquilo que eu acho que é a estupidez de eu e você termos que pagar ao governo para abrir uma empresa. Isso a mim fez uma confusão. Espera mas moralmente, porquê que moralmente existe uma instituição chamada Estado, cujo ordenado e cuja sustentabilidade é através dos nossos impostos, que dignidade têm eles para me dizer assim: você quer abrir uma empresa? Pague-nos. Eu pensei, mas qual é a legitimidade disto? Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Para começar uma empresa, para ir às finanças e dar um nome. Isso já faz o Carlos um libertário, só por pensar assim. Porque essa questão deve estar presente sempre, não é? Deve estar presente. Porquê? O porquê, não é? Porquê é que nos obrigam a isto e porquê é que nós temos que fazer aquilo? E mais, né? Eu acho que tem que estar sempre presente as duas coisas, não é? Para já, questionar a utilidade. É útil? Será que isto é útil para alguma coisa? Ou será que atrapalha? E a outra é, onde é que está a legitimidade? Onde é que está a questão moral? Não é? Onde é que está a moral? E os libertários dão muita importância à eficiência e à utilidade, mas têm uma característica moral que até pode se tornar chatos, mas é o dever deles ser chatos. Não é? Onde é que está a moral? Onde é que está a moral? Onde é que está a legitimidade? E ela deve ser questionada, pode ser questionada com muita profundidade ou com alguma, mas ela está sempre presente e deve estar sempre presente. Ok. E então, a partir desse momento é que eu considerei, eu para abrir uma empresa, eu tenho que ir pagar para abrir uma empresa. Isso aí deu-me um clique. E eu logo, nesse momento, eu percebi-me daquelas palavras que o rapaz, que era libertário, brasileiro até, que me disse: eu não preciso de um governo que me diga aquilo que eu devo ou não fazer, ou sei tomar conta da minha vida. E a partir daí comecei a pensar outras perspectivas ideológicas, outras perspectivas políticas,
Porque aquilo que nós em Portugal aprendemos é que o que funciona é o socialismo e o que existe é o socialismo. E tudo o que é além do socialismo é extremista, é ridículo e é ignorância. Não é? Pronto. Mas vamos lá, Carlos. Para si, ou para a Associação do Partido Libertário, até que ponto daquilo que é o libertarianismo vocês podem ir? Ou seja, zero Estado, menos Estado, narcocapitalismo. O que é que o Carlos, não sei se pode falar da associação, fala só na eu vou falar um pouco em termos pessoais e depois fazer a ponte para o partido. Não é? É evidente que a partir do momento que o movimento libertário se põe no sistema partidário, tem que aceitar os pressupostos, não é? Tem que aceitar os pressupostos mínimos de um Estado-nação. E, portanto, o clássico para um libertário é dizer não, o Estado deve assegurar a segurança interna, a segurança externa, diplomacia, enfim, a justiça, e meter-se o mínimo possível no resto. Do ponto de vista filosófico, eu pessoalmente já sou conhecido por isso, não é? Sou um anarcocapitalista em termos filosóficos, ou anarquista até, se quisermos, por uma questão simples, não é? É uma questão lógica. Nós não podemos fugir à filosofia, não é? A filosofia, nós podemos pôr a filosofia debaixo de uma gaveta, mas ela está lá. Podemos, não vou abrir a gaveta, senão isto dá cabo de mim. Ela está lá, nunca vai sair de lá. Não é verdade, seja qual for, é universal e nós podemos fugir dela, mas ela vem atrás de nós, não é? E essa legitimidade, se for questionada até ao fim, apreende tudo, incluindo a justiça, incluindo a segurança. E depois há uma questão filosófica também de ciência política, que é... eu, enfim, sou conhecido por ter estes debates há muitos anos com algumas pessoas, muitos deles liberais de Estado mínimo, e isto faz parte daquela parte da discussão de filosofia política, não é? Portanto, vamos pôr o sentido prático, vamos agora falar um bocadinho da filosofia. E o primeiro argumento, as pessoas dizem, não, essa anarquia é impossível, não funciona, isso é utópico, era tudo desordenado. O mundo, o direito internacional, a ordem internacional é anarquista. Porquê? Porque não há um Estado mundial, nem nós queremos, é a pior coisa que poderia haver. O Belzebu seria termos algo parecido a um Estado mundial, com um código civil, um código penal mundial, que algumas pessoas poderiam dizer, se calhar a legitimidade máxima da social-democracia é eleger um governo mundial, porque aí teria legitimidade máxima, e eu respondo ao contrário, teria a legitimidade mínima, um governo mundial teria o mínimo de legitimidade. Eu posso dar legitimidade ao meu pequeno Estado-nação, onde as pessoas são próximas, onde as pessoas podem conversar e debater a uma escala personalista, as pessoas estão próximas, eu posso questionar esse sistema, e portanto a legitimidade aí é maior. Pode ser, eu posso questioná-la, mas é muito mais ilegítimo qualquer coisa a um nível mais global e mais macro, não é? Portanto, os sistemas os sistemas políticos existem como uma ferramenta, não é? Não são um fim em si mesmo, não é? No final, quer dizer, a própria democracia não é um fim em si mesmo, porque se fosse um fim em si mesmo, isto tinha que ser uma democracia mundial, senão é uma contradição, não é? Para ter legitimidade. Mas não, nós o que temos são 200 Estados-nação que mudam constantemente, as fronteiras mudam, há desassociações, há associações, 200 Estados que têm 200 bandos armados, independentes uns dos outros, um pode lhe dar na cabeça e, como nós sabemos que dá, e invade outro. O que é que acontece? 6 ou 7 Estados unem-se e vão lá e vão bater-lhe e vão dizer, tens de se portar bem. O que é isto, senão, conceptualmente, a anarquia? Querem dizer que a anarquia não funciona? Funciona. Nós estamos em 2020 com uma capacidade tecnológica e estamos nesta crise, a enfrentar esta crise, que se não tivéssemos esta capacidade que temos hoje, seria muitas vezes pior, não é? E, portanto, apesar destes problemas, enfim, que há sempre, muito melhor do que já tivemos há 200 anos, não é? Com pandemias
dramáticas, sem capacidade de responder e funciona, o mundo vai avançando, não é? Portanto, filosoficamente, eu gosto muitas vezes com as pessoas que dizem assim, se caso não te apercebeste, mas nós vivemos em anarquia já, quer dizer, o mundo é anárquico, os próprios regimes mudam, não há momentos constitucionais, a história vai evoluindo, passa de monarquia para a república, infelizmente, que eu até admiro muito o sistema monárquico, apesar de ser anarquista, filosoficamente, mas isso, estamos na parte da discussão pessoal e fora da associação, a partido libertário, e, portanto, não tenho nada especialmente contra, porque eu também não vejo nada especialmente melhor na República como sistema, não é? Portanto, não é propriamente, enfim, portanto, os regimes mudam, têm momentos constitucionais, a ordem constitucional muda, a história vai andando dentro do próprio país. Pusermos a ordem internacional, tudo é mais confuso, não é? Nós olhamos para os mapas desde há 2 ou 3 mil anos, não é? A evolução constante de fronteiras e de história é constante e as pessoas têm que agir em cada momento, não é? E, portanto, isso, o que é isso não? Anarquia, não é? Portanto, eu digo assim, olha, tu já não te apercebeste, mas vives numa, nós vivemos numa constantemente, não é? Pronto, isto é de um ponto de vista completamente abstrato e filosófico, só para dizer que na verdade, mesmo, pode dizer, mas isso é muito abstrato e não tem consequência prática. Bem, tem, por exemplo, mesmo na justiça, é prática corrente há séculos, a justiça arbitral, isso está muito presente, por exemplo, no direito mercantil, nos barcos e no comércio internacional. No comércio internacional, se nós olharmos para o comércio internacional, são duas partes que vivem em dois sistemas legais separados, diferentes. E, portanto, o comércio internacional há séculos que está habituado a ter formas associativas de resolver litígios entre partes numa associação que não tem nada a ver, nem a ver com um Estado, nem com o outro. E funciona de forma ordeira. Isso na parte internacional é muito óbvio, mas mesmo nos próprios direitos privados, muitos contratos, e devia ser mais generalizado, porque seria muito mais eficiente e muito mais acessível, não é? Aquilo que é mesmo mal funcionar em qualquer país é a justiça penal não funcionar. A penal e a civil, não é? A civil onde há litígios, não é? Litígios para contratos, entre empresas, entre pessoas, a defesa do consumidor. E, portanto, o que eu estou a dizer é que desta abstração tira-se coisas muito úteis e como eu estava a dizer, mesmo dentro dos próprios países, tirando o comércio internacional, onde isso é mais do que evidente e enfim, é conhecido, não é? Não pode ser refutado, há muitos litígios que são resolvidos privadamente ou em escritórios de advogados ou em formas parecidas, porque as partes têm um problema para resolver e eles querem que ele seja resolvido depressa. Os negócios não podem ficar à espera. Exato. Portanto, uma das partes prefere perder e pagar o que tiver a pagar do que ficar um ano à espera de uma decisão. E agora, a quem é que vão recorrer para resolver este litígio? Vão recorrer a uma parte que tem prestígio como resolvendo bem. E, portanto, as partes vão ali e dizem, até nos próprios contratos dizem, se houver litígio, nós vamos àquela parte resolver isto. E essa parte decide e as partes, quem tiver a pagar alguma coisa, paga. Agora vou dizer assim, mas como é que nós temos a certeza que a parte paga? Se não há um Estado a forçar. Bem, há imensos mecanismos de ostracismo que são imensamente eficientes, não são baseados na força. A parte vai ter que pagar porque, se não pagar, vai ser conhecido pelo mercado como não pagando. Ou seja, eu tinha dito que aceitava aquele árbitro. Se eu não cumpro o que ele diz, vou ser conhecido no mercado como uma parte em que não há confiança. Pronto, eu insisti agora neste ponto, precisamente, porque até na justiça nós temos consequências de um princípio abstrato, que parece muito abstrato e muito, muito longe de nós, mas não, está aqui, existe também na justiça. Exato. Pronto, aqui o movimento libertário defende, e você é a favor disso ou não? O Estado estar dentro da justiça ou é a favor de uma justiça privada?
Tá, eu sou a favor. Nós estamos a falar, começamos a falar na parte da filosofia, da abstração e qual é a ligação com a parte prática, e agora em relação aos partidos libertários. Os partidos libertários, como eu disse, são o pressuposto do seu, cada um no seu Estado-nação, não é? O pressuposto geral do seu Estado-nação. Há uma coisa muito boa no Estado-nação para um libertário, que é o Estado-nação é uma defesa contra todos os outros Estados. Ou seja, vocês libertários não querem o Estado, para vocês não é nada. Bem, a primeira coisa que é útil é que é um meio, é uma barreira contra o intervencionismo de todos os outros Estados do resto do mundo. Portanto, um Estado-nação, um Estado mínimo, enfim, em termos abstratos, tem uma utilidade. Afasta o intervencionismo de todos os outros Estados. Portanto, a partir desse momento, eu só tenho que debater dentro do meu, não é? Dentro do meu, que tem uma certa envolvente, uma certa cultura, uma certa proximidade. Portanto, esse Estado tem essa utilidade. Em relação aos partidos libertários e ao Partido Libertário aqui em Portugal, sim, nós temos escrito que um dos grandes objetivos dos libertários é desregular aquela parte da eficiência, que também é importante, não é? A parte moral e a parte do utilitarismo, não é? É preciso dar um salto de desregulamentação da atividade económica, das relações entre as pessoas. As pessoas serem livres, para a criatividade ser concretizada, e nada consegue bater a criatividade de pessoas que estão a fazer aquilo que gostam, ou que precisam, ou o misto das duas coisas, precisam e gostam. Mas, para haver desregulação, tem que haver a justiça civil, digamos, a justiça dos contratos, que resolve os litígios, tem que ser célere, não é? Porque se uma pessoa se sentir com o seu contrato, por exemplo, a defesa do consumidor, não é? Eu quero que com os comerciantes, ou o que seja, não é? Queremos, se for tudo desregulado, depois... Não, o que deve regular são os contratos e os tribunais, não é? Se funcionarem bem, em tempo útil e com sentenças. Sim, e isso é muito importante, que esta atividade seja feita em concorrência e, portanto, possa ser uma atividade económica. Os tribunais civis, não estou a falar dos tribunais penais, né? Da parte do crime, que é outra gaveta, digamos. Mas na parte civil, nós precisamos de tribunais a providenciar serviços rápidos para que a desregulação seja feita. Porque essa é que é a proteção. É eu poder ir a um tribunal e dizer, rapidamente, eu fui neste contrato, esta compra, este comerciante, este site online, não funciona e, portanto... Você é a favor de uma intervenção estatal na justiça em determinados pontos, por exemplo, na criminal. Mas sim, no que é civil, não. Na civil, queremos que o setor seja aberto à concorrência. Mais eficiente. Os tribunais arbitrais já estão previstos. Só que estão lá numa gaveta difícil de abrir e, portanto, o que é preciso é fazer ali um big bang do setor de arbitragem nos tribunais civis, para as pessoas poderem pôr processos, para ser rápido, para as seguradoras. As seguradoras podem oferecer produtos do tipo, em caso de litígio, há um seguro para cobrir as despesas de... enfim, há imensas oportunidades para no meio da justiça ficarmos bastante melhor. Não é pior, bastante melhor, porque na justiça toda a gente sente que a justiça não funciona bem, não é? Carlos, repara uma coisa, se eu, por exemplo, se tiro... Eu sei que o governo, há corrupção no governo, é corrupto, pronto. Sim. Mas se já o governo, não podendo ser corrupto, é corrupto, o que aconteceria se nós tivéssemos tribunais ou meios de resolução judiciária, no caso civil, de uma forma privada? Quem me ia garantir a mim que um determinado tribunal privado não fosse dar preferência a um cliente que já é seu? Entendam com o que é chegar ou não? Em concorrência, bem, este tipo de negócio, aliás, todos os negócios são baseados no prestígio, não é? O prestígio é a primeira qualidade de um comerciante, digamos, de uma indústria, mas, e, portanto, primeiro, as pessoas, quando fazem contratos, mesmo seja um contrato de compra e venda, provavelmente teria, se houver um litígio,
recorre-se ao Tribunal A, por exemplo. Não é? Não ao Tribunal A. Se o Tribunal A tem prestígio, não tem prestígio. Não é? E se tiver um problema com o seu prestígio, deixa de fazer parte dessa lista, dessa preferência. Não é? Mas dar um exemplo, às vezes parece difícil de concretizar. E isto também tem a ver com o conceito de corrupção. Não é? A corrupção existe porque o Estado, do ponto de vista, lá está, vamos agora voltar à parte filosófica, o que é o Estado do ponto de vista de ciência política? É um monopólio, não é? É um monopólio da lei e da justiça, chamamos assim, não é? É um monopólio territorial. Naquele território, só eu posso usar a força e só eu que digo que é a lei. Tem um regime atrás de si, pode ser isto, pode ser aquilo, mas o fim último de um Estado é esse. O problema das guerras, por exemplo, as guerras são de facto lutas entre monopólios para o mesmo quilómetro quadrado. Não é? Na lógica do Estado, só em cada quilómetro quadrado do planeta só pode haver um Estado. Se houver dois, é porque eles estão à guerra, digamos. A guerra como instrumento último, felizmente há métodos diplomáticos, nós temos, por exemplo, Olivença, não é? Olivença é Portugal, portanto se devia regressar a Portugal do ponto de vista da direito internacional, enfim, não estamos em guerra com a Espanha, as coisas vão-se formalmente continuar a ser portuguesa, enfim, portanto, não é preciso chegar à guerra para isso. Mas isto é uma imagem. Portanto, é um monopólio, portanto, oferece começa logo por ser um problema, não é? Porque nós instintivamente sabemos que os monopólios têm sempre problemas, não é? Se alguém tem um monopólio de qualquer coisa, de um produto, por exemplo, sabemos que provavelmente o produto não tem tanta qualidade, o preço é demasiado caro, porque não tem concorrência e as pessoas não têm forma de escolher o outro que faz melhor e mais barato e com mais qualidade, não é? Portanto, à partida logo, de certeza que é um problema. Mas a corrupção é um fenómeno de, principalmente, da estrutura do Estado. E quanto mais o Estado intervém na economia, mais corrupção chama a si. Porquê? Porque tem capacidade de decidir mais coisas sobre a vida de outras pessoas, relações de compra e venda e de serviços, ou o que seja, está sujeito a ser influenciado por esse poder. Porquê? Porque ele tem a palavra última. Portanto, todos os interesses andam à volta desse monopólio de poder definir. A partir do momento que os tribunais, por exemplo, nos tribunais civis, vamos depois ter a justiça penal de lado, não é? Porque aí já implica violência, prisões portanto, o pressuposto do Estado-nação é que o Estado, para o movimento libertário, como partido, é que há um Estado mínimo, que intervém o mínimo possível. E nesse mínimo, obviamente, está o direito penal. Mas na justiça arbitral, havendo concorrência e havendo por exemplo, uma daquelas coisas que nós não notamos, é, por exemplo, nos acidentes dos carros. As pessoas têm acidentes de carros, assinam uma declaração, aquilo vai para as seguradoras, e as seguradoras entendem-se entre eles. Essa é uma forma de justiça privada. Sim. E não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Porquê? Porque as seguradoras têm mecanismos de avaliar em cada acidente quais são os sinais que implicam culpa ou não culpa. Muitas vezes aceitam 50% da culpa entre eles, mas a pessoa nem teve que fazer nada. Se compararmos o quão pacífico é o problema, a questão dos acidentes automóveis e da culpa e de pagar, que é resolvido pelas seguradoras, e que nós praticamente só recebemos, hoje em dia, não é? Recebemos mensagens no SMS, estou a dizer isto, porque já me aconteceu, não é? Não sei o quê, a seguradora assumiu 100%, então tem tudo pacífico, claro que vão atualizar o prémio, não tivemos de nos chatear com nada, e no fundo isto foi uma resolução até a partir até privados, não é? Foi entre privados, é um bocado o que está aqui. Foi entre privados e não incomoda, não é? É eficiente, é rápido. Não demora, portanto, claro. Portanto, nós podemos imaginar isto no litígio civil e até incluindo no dia-a-dia, no direito do consumidor, como teve aqui um problema, portanto eu vou ler ao contrato, vou dizer ali, é como os acidentes automóveis, não é? Há aqui um acidente, este comerciante não fez isto, não fez aquilo, a seguradora vai... O comerciante provavelmente tem um seguro de responsabilidade civil do seu lado,
a compra, o próprio processo de compra provavelmente tem um segurador do lado do cliente e, portanto, faz uma declaração de acidente, que é uma queixa do ponto de vista da defesa do consumidor, e que o processo anda a ter ser resolvido. Correm. Portanto, se imaginarmos isto, a questão dos carros para o dia-a-dia, podemos ver que a justiça civil, portanto, do direito civil e dos contratos, poderia, na defesa dos pequeninos até. Não é? Porque o problema do litígio e de um sistema lento é que os grandes, com meios financeiros, com bons escritórios de advogados e que, bem conectados, tiram o melhor partido de um sistema que é lento e que é complexo e que está feito com prazos que as partes com maior capacidade têm de explorar em relação aos pequenos. E portanto... A minha questão é, por exemplo, eu entendo a necessidade de eficiência, neste caso específico da justiça, não é? E da resolução dos conflitos, etc. A minha questão, numa visão libertária, neste ponto, é nada mais nada menos com o incumprimento. O que é que isto quer dizer? O que é que me vai garantir a mim, ou o que é que me vai obrigar a mim de cumprir com um parecer negativo à minha causa? Eu vou-lhe dar um exemplo rápido. Vamos imaginar que eu vendo coisas para o Continente, para o supermercado, ou para o Pingo Doce. E o Pingo Doce não cumpriu comigo com aquilo que estava estipulado no contrato. E eu vou recorrer a um tribunal privado, não é? Sim. E o tribunal privado dá-me razão. Pronto, Fábio, você tem razão. O que é que vai me garantir ou seja, o que é que vai fazer com que o Pingo Doce ou que o Jerónimo Martins realmente cumpra com a condenação ou com o parecer negativo? Se não houver um Estado a obrigar a fazer isso, por exemplo. Foi como o exemplo que eu disse a uma escala mais pequena, mas para já o Continente provavelmente assinou algo na sua forma de estar aberto ao público, num sítio, a dizer, se houver litígio, recorremos a este tribunal. Não é? Portanto, as pessoas quando entram num Continente, é tipo contrato de adesão, não é? Que existe conceptualmente. Eu não sou jurista, não é? Mas conceptualmente. Sim. Os contratos de adesão, eu entro ali, portanto há ali uma série de pressupostos logo, e o primeiro pressuposto é o Continente diz ao público que vamos recorrer a este processo, se houver um litígio, vamos recorrer a este processo, não é? E, portanto, o que seria mais grave para o prestígio de um comerciante seria não cumprir uma sentença contra si, declarada pelo tribunal, que ele próprio disse que está no contrato ao qual está a recorrer. Portanto, há vários problemas. Primeiro, o contrato de adesão dizia eu aceito este tribunal e depois não aceita. E, portanto, logo há outra quebra contratual, digamos. Não é? Não sei se... Segundo, por exemplo, a Associação de Comerciantes. A Associação de Comerciantes aceita na sua associação, com base em determinados pressupostos, e que os comerciantes aceitam determinados procedimentos em caso de problemas. E, portanto, se não cumprir, há logo uma série de problemas. Tem problemas com o seu próprio prestígio, com o cliente, com o público em geral. Hoje em dia é muito fácil apontar, não é? É uma das coisas boas, não é? E tem muito poder, não é? Apontar. Às vezes as redes sociais apontar, não é? Aquele portou-se mal. O Continente fez não sei o quê. Post, pumba, partilhado. As pessoas nem ligam para isso, Carlos. As pessoas nem ligam para isso. Vamos ser ao contrário. Em relação ao privado, qualquer privado que se porte um bocadinho mal é estralhaçado qualquer coisa que falhe. O empregado, coitado, dormiu pouco, respondeu qualquer coisa ao balcão, é logo apontado como a empresa, a pessoa, é logo atacada, principalmente até, vamos dizer, por estatistas, não é? Por coletivistas, não é? Que gostam sempre a apontar os males do capitalismo. Aquele inconcebível, tratou mal o cliente, não é? Quando nós sabemos que, quer dizer, o Estado falha permanentemente e há sempre uma compreensão
há sempre uma compreensão infinita, mas depois o privado faz qualquer coisinha, é o que eu estou a dizer, sei lá, o empregado dormiu mal e depois respondeu qualquer coisa e depois fez qualquer coisa que não é perfeita, aparece logo uma barragem dos apontadores das coisas que funcionam mal o capitalismo, não é? e a empresa, não é? Portanto, isto para dizer que esse tal comerciante é facilmente apontado por uma série de questões contratuais, quer com o público em geral, quer com a sua associação, com a sua imagem geral, e portanto isto é muito mais eficaz do que se pensa, quer dizer, as pessoas perdem de imediato confiança, e não é só o cliente que perde confiança, são os fornecedores que perdem confiança, são os acionistas que perdem confiança, quer dizer, uma empresa para estar permanentemente em funcionamento tem N variáveis que está sempre a funcionar bem, não é? Porque tem N partes sempre a puxar para que ela esteja bem, não é? Não é só o cliente, é o cliente, o fornecedor, acionistas, os bancos, a imprensa, a associação onde está, quer dizer, é um milagre que esteja a funcionar bem todo o dia e sem problemas permanentemente, sem que se esforçar mesmo muito para ter sucesso, não é? Enquanto que sabemos que não é assim do outro lado, não é? E portanto, esta pecinha do litígio civil, com tribunais em concorrência, com seguradores provavelmente a prestar serviços e a fazer algo que fazem nos carros sem que nós praticamente tenhamos que nos preocupar com o problema, elas resolvem qual é a culpa de quem e em que percentagem, ou assumem 50-50, ou 20-80, ou 100-0, e isso nem passa por nós, não é? Portanto, podemos perfeitamente fazer a extrapolação para a responsabilidade civil por quebra de contrato, que é gerido também por seguradoras de uma forma super rápida e, portanto, se o produto tem defeito, vamos ver ao contrário. É o problema da regulação. A maior parte da regulação que imobiliza as pessoas é uma desculpa. A primeira desculpa para existir essa regulação, a maior parte das vezes tem que haver regulação preventiva a prever imensa coisa na defesa das pessoas, porque se for ao tribunal demora anos e que não é resolvido. Claro. Não é? Portanto, há a imensa regulação que existe e que atrapalha com essa desculpa, e que bem arrumou uma desculpa, porque de facto os tribunais civis são lentos, não é? São lentos, caros porque são lentos. Portanto, chega a ter sentença, é pior. Nem chega a ir lá porque as pessoas não estão ao trabalho. E, portanto, vem o Estado e diz assim, não o diz diretamente, mas está subentendido. Não. Aqui um pacote legislativo, não sei quantas páginas, obrigar o comerciante a fazer isto, aquilo, outro. Para quê? Para ser preventivo, não é? À partida, criar todas as condições. Quando, na verdade, o que devia rolar a atividade económica era a concorrência e só vai problemas no tribunal. Se for rápido e eficiente. Pronto. Eu, pessoalmente, dou muita importância a esta parte, precisamente para a desregulação precisa que os litígios e que os pequenos, incluindo o direito ao consumidor, seja bastante eficaz para fazer desaparecer essa regulação que nos atrapalha. Você é a favor, então, de uma privatização basicamente geral de todos os serviços que existem hoje em dia, ou não? Pronto, estamos a saltar para... Sim, é um bocadinho... Os libertários têm uma função de vanguarda, não é? De vanguarda. E há muitos liberais menos dedicados a dizer isso nunca vai lá nenhum. Isso é muito... Ou é abstrato, ou é teórico, ou é utópico, ou é... Vamos falar um bocadinho da palavra utopia. Utopia é querer acabar com a pobreza com legislação e com impostos, claro. Isso é utópico, porque a riqueza ou o bem-estar é um processo bastante lento, que pode ser acelerado, não é? O crescimento económico, o bom crescimento económico, digamos, e precisa de poupança, precisa de acumulação de capital, precisa ter a propriedade protegidos, para haver confiança, para haver investidores, para poderem olhar a 20 anos, a 30 e a 40 anos e não no imediato. E isso é uma questão de civilização, não é? E há uma questão
de projetar o tempo, não é? Eu vou poupar porque sei que se poupar e investir daqui a 10 anos estou melhor, não é? E isto é a economia que faz isso, não é? A poupança, os lucros que são formados e que depois são reinvestidos. Portanto, é completamente utópico dizer vou acabar com a pobreza ou vou acabar com as coisas escassas, porque isto depende de um processo económico de criatividade e de acumulação de capital para nós termos riqueza. Não é utópico nós dizermos vamos mudar isto só depende da mudança de comportamento. Vou dar um exemplo. A escravidão. A escravidão existiu, faz parte da civilização, tem uma parte histórica, mas a partir do momento que se pôs em causa a sua lógica moral, não é? Havia algumas pessoas que se questionavam, mas se acabar... Há uma frase muito conhecida, o Will Pick the Cotton, não é? Se acabar a escravidão, quem é que vai apanhar o algodão? Tem a ver com as explorações, a exploração agrícola. Primeiro, há a questão moral, não é? Primeiro a questão moral. Não interessa, não é? Primeiro temos que resolver a questão moral. Não é o que é que vai acontecer? O que é que interessa que vai acontecer? Está mal, temos que mudar, não é? Pronto, é isso que nós temos. O que está mal. Quer dizer, é evidente que podemos ter sempre um lado prático, não é? Mas há uma questão moral que nos deve guiar primeiro, não é? Portanto, havia essa frase, o Will Pick the Cotton, não é? Quando se acabar com a escravidão. Mas a verdade é que só dependia da vontade, não é? Vendo a escravidão, não é como acabar com a pobreza, não é? Acabar com a pobreza é um processo lento. Acabar com a escravidão é uma questão de vontade das pessoas verem aquela questão moral e mudarem. Mudarem não é aplicando força, é deixando de exercer força. Portanto, aquilo que depende só da nossa estrutura, da nossa maneira de ser e maneira de ver, e que não promete coisas, bens, não é utópico. Portanto, isso em relação à questão da utopia. Em relação à vanguarda, e vamos chamar ao radicalismo, toda a gente tem o seu papel, e todos os movimentos têm o seu papel, e todas as abordagens têm o seu papel, feitas da forma que cada um o sente e que seja positiva. Os movimentos de vanguarda também têm, que é dizer aquilo que outros não dizem, de forma clara e sem medo. E isso muda a maneira de ser das pessoas. Não é? Muda. Portanto, esta coisa que parece muito... o axioma da não agressão. Nós temos direito a tudo, nós temos direitos negativos, não temos direitos positivos. Eu tenho direito a que ninguém me agrida. Parece assim uma coisa... Mas tem que ser dita. E se for dita, as pessoas começam a pensar nela. E isso muda a nossa estrutura mental, a nossa abordagem perante a vida, perante a comunidade, perante as pessoas. E, portanto, a vanguarda tem um papel importante de dizer o que os outros não dizem e isso contribuir para a mudança de mentalidade, que é o que é preciso, mudança de mentalidade. E, portanto, isso tem um papel muito importante. Eu costumo dar o exemplo pelo negativo, não é? O comunismo, o marxismo está completamente errado, de cima a baixo. Há aqui uma outra coisa que se podia tentarmos ser positivos, aproveitar, mas está totalmente errado. Mas é verdade, eles com uma ideia errada conseguiram tomar conta do século XX, não é? Metade do século XX, que é uma coisa extraordinária. Mas houve uma ideia errada, provocou fome, provocou desgraças económicas, mortes, enfim. Mas pronto, mas conseguiram cativar por uma ideia de mudança de mentalidade completamente errada do ponto de vista utilitário, não é? Do ponto de vista de como mudar. Pronto, e portanto, acho os libertários aparecem como um novo movimento final do século XX, enquanto o marxista foi no final do século XIX, com uma ideia que não tem a violência subjacente, não quer obrigar ninguém a nada, quer que haja menos violência a ser exercida, digamos, menos violência institucional. Tudo isto para dizer o quê? Vamos ao partido. E, portanto, há um papel para a radical. Nós escolhemos um
meio termo. Para começar, e o nosso meio termo é reduzir metade todos os impostos e metade da despesa. Portanto, é o nosso gradualismo, os 50%. E, portanto, nas nossas páginas, nos nossos documentos, aparece muitas vezes, nos nossos posts, aparece muitas vezes, vamos cortar 50% de todos os impostos. E esta foi uma proposta pessoal minha, na Assembleia Geral, e que foi aprovada. Há muita discussão sobre sistemas fiscais, não é? Só o IVA, só isto ou aquilo, vamos arrumar com aqueles impostos. Bem, eu pessoalmente, como acho que essa discussão torna-se, a partir de determinado momento, é uma perda de tempo, preferimos dizer, não vamos cortar, não queremos entrar nessa discussão. Todas as taxas são cortadas a 50%. E vamos cortar 50% da despesa. E cortar 50% da despesa não é só desperdício. É evidente que vai ter que passar por privatizações, não é? Desperdício já sabemos que existe, ou seja, faz mais daquilo que devia fazer, mesmo dentro do seu próprio pressuposto, digamos. Mas temos que pôr mais atividade na parte privada. E, portanto, este 50% é um meio termo, é uma forma de termos uma forma de conexão fácil. São contas fáceis de fazer. É fácil cortar 50% de todas as taxas. Não precisa de engenharia, digamos. E para nós este objetivo inclui, porque é alcançável, ter um crescimento de 50% em cada 10 anos. Não é? Portanto, isto serve para termos um crescimento de 50%. E o crescimento económico é uma coisa muito importante. É uma coisa importante, principalmente para as pessoas com menos meios. Porque as pessoas com menos meios são aquelas que dependem que o crescimento económico se materialize, porque o seu consumo melhora exponencialmente, com mais qualidade e preços mais baixos. Portanto, se formos ver aquelas coisas que são fundamentais para uma pessoa hoje em dia, não é? Internet, um telemóvel com vídeo, Netflix, streaming, a enorme baixa de preços que tem subjacente nesses produtos e nesses serviços fez crescer enormemente a qualidade de vida de muita gente. Não é? E é um verdadeiro milagre, não é? Um verdadeiro milagre, na verdade. Eu considero milagre. E isso está assente na criatividade e em relações voluntárias. Não é? O mundo empresarial pode ser difícil, mas não está baseado na força. Não é? Está baseado em decisões pessoais de cada um dos lados, quer do empresário, quer do acionista, quer do trabalhador, que pode escolher aquele, que pode escolher outro. E eu dizia, não, mas há desemprego. Bem, há desemprego por várias razões. Não é? E o desemprego é um problema grave. Não devia ser aceitável ter taxas de desemprego, ficar contente com taxas de desemprego de 8%. Não é? Devíamos ter 3%, que é os Estados Unidos, agora, ainda antes desta crise, tinha 3,5%, e os ingleses no Reino Unido também têm 3,5% de desemprego. E isso é um fator de proteção do trabalhador. Não é? Só que o paradoxo é que onde há mais emprego, onde, no fundo, as pessoas estão mais protegidas, porque é muito dinâmico o emprego, é precisamente onde os contratos de trabalho são mais livres de fazer. Claro. Portanto, onde há mais facilidade, onde é fácil contratar e onde é fácil despedir, é onde há mais emprego. Porque o empresário, o comerciante, o pequeno empresário, não tem que ter tanto de capital por causa do risco de contratar pessoas. Não é? Portanto, facilmente, eu tenho aqui uma ideia, vou tentar durante 6 meses, pronto, mas se não resultar, eu fecho isto. Não é? Claro. E, portanto, se eu com facilidade consigo fazer essa experiência empresarial, vamos falar de um pequeno negócio, durante 6 meses a ver se dá resultado, e posso fechá-lo sem grandes problemas, vai haver muitas pessoas a tentar novos negócios em 6 meses. Sim, quanto a isso. O descomplicar, não é? O descomplicar ajuda que as pessoas iniciem os seus próprios projetos. Descomplicar em termos de burocracia, mas depois dá também a parte financeira. Porque se eu não é só a questão dos impostos, obviamente, mas se eu para contratar e depois, passado 6 meses, tenho um ónus de não sei quantos meses mais de custos, porque tenho que pagar N, não é? Portanto, há um ónus financeiro para
fechar e para despedir, enfim, para encerrar a empresa, não é questão de despedimento, para encerrar a empresa, o risco como é muito maior, pronto, já não há tantas tentativas. Porque se o risco de saída é maior, quer dizer que eu tenho que ter um capital inicial maior. Porque como tenho um risco de saída grande, implica que eu tenho o capital do lado para cobrir esse encerramento. E, portanto, se o custo de encerramento é grande, o custo de entrada obriga a mais capital. Que é uma coisa injusta. Porque quantos mais ónus mais complicamos, na verdade estamos a subir a fasquia do capital. Só quem tem mais capital é que tem capacidade de arriscar. Porque tem esses riscos todos. São riscos sobre a atividade, não é? Enquanto se não houver esse risco, pessoas mais pequeninas, pequeno empresário, pessoa com uma pequena poupança até quer deixar de ser trabalhador por conta de outra e quer arriscar qualquer coisa, pode tentar qualquer coisa, não é? Exato, claro. E isto é mais uma maneira todos estes entraves, na verdade, criam uma barreira à mobilidade social, não é? Uma barreira à mobilidade social. Depois há aquela sensação de são sempre os mesmos, não é? Só estes é que ganham, não é? Eu não consigo fazer nada. Porquê? Porque há muitas barreiras, não é? Porque há muitas barreiras, e uma delas é os contratos de trabalho. Não é? Claro. Carlos, vou meter aqui um parentezinho. Nós temos 2 minutos e meio, mais ou menos, até por fazer a hora. Isto desliga sozinho. De esclarecer algumas dúvidas. Eu não sou libertário, eu sou liberal patriótico no que me toca à economia e sou conservador nos costumes e na moral, etc. Tá bem? Portanto, a malta está aí a discutir, o super é libertário. Não sou libertário. Simplesmente gosto de ouvir, da mesma maneira que eu gostaria de ouvir gente do Bloco de Esquerda, se tivesse gente comunista também gostaria de ouvir, mas eles nunca aceitam fazer debates comigo. E, portanto, não, é perfeitamente possível ser libertário e ser conservador socialmente, em várias coisas. Claro. E, portanto, eu pessoalmente sou pró-vida e, portanto, toda a gente sabe que eu sou. O Partido Libertário não tem posição precisamente por causa disso, porque pode haver... É consistente ser pró-vida e ser pró... Estamos a falar do direito ao aborto e eutanásia, não é? Questões que têm a ver com a vida, não é? Mas está decidido internamente que como é possível ser consistentemente libertário de uma forma ou de outra. Portanto, o Partido Libertário não tem uma posição oficial sobre. Cada um, individualmente, é uma coisa ou outra. Mas, quanto à pergunta... Aqui, basicamente, para estarmos a fechar, porque isto fecha sozinho a final de uma hora. As pessoas que nos estejam a ouvir, estejam interessadas, podem se inscrever na associação. Como é que elas fazem isso? Sim. Tem 25 segundos para falar. Vai custar sozinho. Nós temos uma página partidolibertario.pt, onde depois pode ir ver. Nós temos um meetup, para saber dos nossos encontros, que é na aplicação, na app Meetup. Portanto, há lá o Partido Libertário, que pede para as pessoas para lerem a nossa Declaração de Princípios. Temos uma página no Facebook.